baixinho isso aqui. Agora tá bom? Tá bom. Não, acho que agora tá muito alto, mas tudo bem. Vamos começar com uma oração. Bendito Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Peço-te permissão, Senhor, para me aproximar do escabelo dos teus pés, Senhor. Humildemente peço a tua orientação, para que seja a tua palavra a falar alta e fortemente nos nossos corações e nos nossos ouvidos. Abre o nosso espírito e o nosso entendimento. Ajuda-nos, Senhor, em tudo o que precisamos, e precisamos de tudo em Ti, Senhor. Assim nós te pedimos, em nome do único e suficiente Salvador, Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos. Assim como há um período intertestamentário, que foi até mencionado pelo reverendo Durval hoje, nós estamos num período intertemário. Ou seja, terminou o nosso tema do ano de 2014 e já na semana que vem começaremos um novo ano com um tema que vai iluminar o nosso ano todo. Semana que vem nós teremos uma aula do próprio reverendo Fernando, iniciando o nosso tema do ano. Nós vamos fazer um estudo dos evangelhos, começando por um estudo profundo do Pai Nosso. Então teremos um ano dedicado ao Novo Testamento, uma vez que nós tivemos o ano passado dedicado ao Velho Testamento. Esse período intertemário, nós temos algumas aulas avulsas e, particularmente, eu fui tocado pelo Espírito para um tema, não sei porquê, mas vou falar um pouquinho sobre o profeta Ezequiel. Deus me colocou no coração a vontade de fazer um pequeno estudo sobre o livro de Ezequiel. Como vocês sabem, um dos maiores profetas do Velho Testamento. O livro de Ezequiel é um livro muito grande e poderia tomar talvez um ano inteiro de estudo. Obviamente, é muita presunção minha estudar o livro de Ezequiel inteirinho, obviamente não será possível. Mas eu vou focar o nosso estudo de hoje naquilo que é chamado no próprio livro de a restauração de Israel. E o conteúdo essencial está nos capítulos 33 a 39 de Ezequiel. Creio eu, talvez eu tenha sido tocado para falar sobre esse tema, devido ao momento que nós estamos vivendo no mundo, porque nós temos assistido nos últimos tempos alguns fatos muito preocupantes. Nós já tínhamos uma organização terrorista atuando poderosamente no planeta. Os ataques de 11 de setembro, que já lá se vão 14 anos, quase 13 anos. E agora nós temos uma nova organização a nos preocupar, que é a organização Estado Islâmico, que os irmãos têm tomado conhecimento. Ainda essa semana executaram mais alguns reféns. Em suma, é mais uma preocupação dentre as muitas preocupações que nós temos no mundo hoje. Há 2 semanas atrás nós tivemos o ataque ao Charlie Hebdo. Eu pessoalmente digo que jamais compraria um exemplar do Charlie Hebdo. Jamais compraria, porque aquilo realmente, o tipo de humor que eles praticam, eu não gosto. E
Assim como eu não concordo com fazer sátira do profeta Maomé também, e muito menos não aceito as sátiras que eles fazem com Jesus Cristo, com o próprio Deus. Mas nos preocupa fortemente esse estado de coisas, porque a animosidade no mundo está crescendo. Não há dúvida disso. Depois do ataque ao Charlie Hebdo, houve um crescimento muito forte da animosidade, sobretudo entre o mundo islâmico e o mundo ocidental. Isso nos preocupa bastante. Na verdade, Israel vive no olho do furacão desse grande conflito que existe há milênios, desde Ismael e Isaque, o conflito existe, perdura, está se intensificando nesse momento, e a palavra de Deus aponta, assim, que no final dos tempos Israel estará no centro do grande conflito, e certamente fará parte desse conflito Islã versus cristianismo e versus judaísmo, não há dúvida nenhuma. Então vamos falar um pouquinho do livro de Ezequiel e focar esse tema, a restauração de Israel. Vamos ler um pouquinho, primeiro, alguns versículos, para nos contextualizar inicialmente sobre a palavra de Ezequiel. Ezequiel 34, 11 a 15. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Falando um pouquinho do profeta Ezequias. Ezequias era um sacerdote, levita, e veio a ser um dos maiores profetas de Judá. Ezequiel foi educado em Jerusalém e provavelmente já tinha se tornado efetivamente sacerdote quando foi levado preso, cativo, para a Babilônia. Quando a Babilônia atacou Jerusalém e levou os judeus para o exílio, Ezequiel foi um deles. E junto com ele foi o jovem rei Joaquim. Isso aconteceu no ano de 597 a.C. Provavelmente, nesse momento, Ezequiel tivesse 25 anos de idade. Era um jovem sacerdote. 5 anos depois que ele estava na Babilônia, ele foi tocado pelo Santo Espírito e iniciou o seu ministério como profeta. Ele tinha, então, 30 anos. O livro de Ezequiel é um livro essencialmente de profecia. E esse livro tem 2 momentos e 2 mensagens completamente diferentes. Eles representam 2 períodos marcadamente diferentes na profecia de Ezequiel.
O primeiro período, que vai de 592 a 586, o que aconteceu importante em 586 a.C.? Foi a tomada e a destruição de Jerusalém e a destruição do templo, do primeiro templo, que tinha sido construído por Salomão. Então, entre 592 e 586, o profeta dizia ao povo de Jerusalém, alertava, avisava reiteradamente para trazer Judá, as duas tribos de Judá, que representavam o reino de Judá, ao arrependimento total, e que o povo de Judá voltasse a sua fé histórica em Deus. Deus estava por derramar a sua ira sobre Jerusalém, pela instrumentalidade dos babilônios, e Ezequiel anunciava e alertava o povo de Jerusalém sobre esses fatos que haveriam de acontecer. Em 586, de fato, vejam que o aprisionamento de judeus em Jerusalém já tinha começado antes, tanto que Ezequiel foi levado junto com o rei em 598, 597 a.C. Mas a destruição efetiva de Jerusalém, obviamente que o povo de Jerusalém terá se revoltado e tentado se defender contra os babilônios. Jerusalém foi definitivamente destruído naquele tempo, em 586 a.C. E isso calou, de certa forma, a voz do profeta. Ele só voltou a profetizar 13 anos depois, em 572. Ou seja, em 572, e aí ele profetiza por mais 3 anos, de 572 a 570 a.C., a mensagem dele muda completamente. Agora ele fala de uma mensagem de esperança. E a mensagem basicamente se resume nisso. Deus certamente trará o povo de Jerusalém de volta à terra prometida, as duas tribos de Judá, porque ele estava falando para as duas tribos de Judá. Ele trará o povo à terra prometida, aquela mesma terra que Deus tinha escolhido lá no começo da Escritura, quando prometeu a terra prometida aos descendentes de Abraão. Muito bem, vamos falar um pouquinho do contexto histórico em que nós estamos falando da restauração de Israel. Nós estudamos no ano passado o Velho Testamento, passamos pela divisão dos reinos e vamos retomar daí. Terminou o reinado de Salomão, o povo de Deus se dividiu em 2 reinos. Isso aconteceu no ano de 931 a.C. Vocês sabem, tanto quanto eu, as 10 tribos do norte formaram o reino de Israel e tinha capital em Samaria. E as 2 tribos do sul formaram o reino de Judá, com a capital em Jerusalém. Aconteceu que aproximadamente 210 anos depois, a Síria, que era então a maior potência, e o rei nesse momento era Sargão II, ele tomou Samaria e simplesmente extinguiu o reino do norte. Terminou aí o reino de Israel. As 10 tribos do norte entraram em diáspora, se espalharam. Hoje nós temos notícia de descendentes das 10 tribos de Israel por vários lugares do mundo. Mas essencialmente pela Rússia, pela ex-União Soviética, Irã, muitos judeus se espalharam pelo Oriente Médio, pelo Oriente mais distante e também pela Europa. As 10 tribos de Israel nunca mais se reuniram e nunca mais formaram um Estado. Nunca mais, até hoje. Ora, Senaqueribe, que foi o sucessor de Sargão, poucos anos depois, em 701 a.C., decide atacar Jerusalém e fazer com as 2 tribos de Judá a mesma coisa que Sargão II tinha feito com as 10 tribos do norte, as 10 tribos que compunham o reino de Israel.
E a Bíblia nos conta que quando Senaqueribe decide atacar Jerusalém, Deus intervém pessoalmente e de forma miraculosa, os assírios são derrotados pela intervenção divina, simplesmente. E Jerusalém sobrevive. E as duas tribos de Judá sobrevivem. E o reino de Judá continua, se viu livre da ameaça dos assírios, que era uma potência terrível naquele momento. Ora, o domínio assírio não durou muito mais do que isso. Os babilônios derrotaram a Assíria e se tornaram a potência dominante do Oriente Médio. De modo que em 597 a.C., algo como 100 anos depois, Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele sim acaba tomando Jerusalém e levou o povo cativo. Ezequiel viveu exatamente nesse tempo. Ou seja, ele foi parte do povo que foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. Ora, em 586, os babilônios destruíram, devastaram completamente Jerusalém, derrubaram os muros, derrubaram o templo, e o povo de Judá foi levado para o exílio na Babilônia, e esse exílio durou 70 anos, aproximadamente. Nesse tempo, vivendo na Babilônia, é que aconteceu o ministério profético de Ezequiel, que vai, como nós já vimos, de 592 a 570 a.C. Nós já sabemos, já estudamos isso várias vezes, mas o Império Babilônico também não durou muito tempo. Os medos e os persas, liderados pelo rei Ciro, conquistaram a Babilônia em 539 a.C., ou seja, não fazia nem 50 anos que Jerusalém tinha caído, e o rei Ciro, como os persas de uma maneira geral, tinha uma postura diferente em relação aos povos dominados. O povo persa permitia a liberdade religiosa, e o rei Ciro, logo no primeiro ano do seu reinado, do seu domínio, após a vitória sobre a Babilônia, ele permite que o povo de Judá comece a retornar a Jerusalém para reconstruir a cidade e, como não, reconstruir o templo. Ora, nós vamos assistir, a partir daí, 3 grandes expedições de retorno do povo de Judá para Jerusalém. A primeira leva foi entre 538 e 537 a.C., sob a liderança de Zorobabel. A segunda leva foi em 458 a.C., com Esdras. E a terceira leva com Neemias em 444 a.C. Ora, se a gente perceber bem, Ciro, o grande imperador do momento, já tinha liberado o povo para ir embora. E uma parte do povo foi em 538 e 537, mas a segunda leva foi 80 anos depois. Isso quer dizer o seguinte: com certeza, já estamos vendo isso. Muito bem. Os
descendentes dos judeus que foram para a Babilônia acabaram procriando lá, o pessoal virou Babilônia. Não virou Babilônia, mas estava bom por lá, na Mesopotâmia. Judá, Jerusalém, estava derribada, os muros caídos, o templo não existia mais. O povo que estava em Jerusalém estava vivendo, se misturando com os cananeus, quer dizer. O fato é que levou mais de 100 anos para que o povo de Judá retornasse a Israel. A cidade foi reconstituída, foram reconstruídas as muralhas, e o povo foi restaurado, e isso aconteceu após a chegada de Neemias, 444 a 425 a.C. Aí nós temos um período, pessoal, em que Judá, o reino de Judá, quase nunca teve independência. Quase nunca teve. Nós tivemos o período de Alexandre o Grande, que dominou a Palestina. Nós tivemos período macabeu, um momento de restauração, mas, de fato, Israel não foi mais independente. Nesse momento, Judá, não Israel, mas não foi mais independente plenamente. Em 63 a.C., o general Pompeu conquistou Jerusalém e aí começou o domínio romano. E esse domínio romano durou 550 anos. Ou seja, de 63 a.C. até 470, está muito alto, está dando microfonia. Em 476 depois de Cristo, Roma caiu e terminou o domínio romano sobre o mundo inteiro, inclusive a Palestina. Mas isso quer dizer o seguinte: o domínio romano sobre a Palestina durou quase 550 anos. E, obviamente, o povo judeu ficou sob o comando romano durante todo esse período. É nesse período, hoje, mais provavelmente, nós apontamos para a data de 4 a.C., nasceu Jesus, o Messias. Sabemos que Jesus teve o seu ministério público entre 27 e 30 depois de Cristo. E todos sabemos, foi julgado pelo Sinédrio Judaico, condenado, crucificado sob Pôncio Pilatos, ressuscitou no ano 30, e aí começa o período apostólico, e a igreja cristã nasce nesse momento. O período apostólico vai de 30 a 100 depois de Cristo. Ora, obviamente que a opressão de Roma sobre o reino de Judá, Roma era um estado, pessoal, extremamente poderoso, mas os povos dominados que se amoldavam ao domínio romano acabavam, inclusive, por fazer parte do Império Romano. Mas a questão religiosa, fundamentalmente, fez com que os judeus não admitissem que César fosse, a divindade a ser adorada. E Roma não abria mão disso. Então, na verdade, o povo judeu se revoltou contra Roma, e o pico dessa revolta aconteceu em 70 depois de Cristo, quando finalmente Roma destrói completamente Jerusalém, destrói o segundo templo que tinha sido construído por Herodes, alguns anos antes do nascimento de Cristo, ou ficou pronto, provavelmente, quando Cristo já estava vivo, né? Ou seja, os judeus se revoltam e Roma faz pesar completamente o seu braço sobre os judeus e destrói completamente o reino de Judá. E aí começa a grande diáspora do povo judeu, das duas tribos de Judá, por todo o planeta. E essa diáspora durou 18 séculos, de 70 depois de Cristo até o final do século XIX, ou seja, até muito recentemente, quando então começa ainda um tímido retorno dos judeus à Palestina no movimento sionista que começou no final do século XIX, digamos, sob o patrocínio do Império Britânico, que era o império dominante no planeta nesse momento. Então começa a haver o retorno de algumas famílias de hebreus à Palestina no fim do século XIX. Nós tivemos um período terrível no século passado,
foram as duas grandes guerras mundiais, que na verdade não foram duas, foi uma só, que durou 30 anos. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, debaixo de Hitler, nós tivemos o Holocausto Judaico, e terminada a Segunda Guerra Mundial em 1945, houve então, finalmente, a humanidade resolveu sentar e passar a limpo as suas relações. Se a gente pensar bem, o ser humano vive em guerra. Na antiguidade isso era o normal. Ou seja, você tem uma casa hoje, você tem escritura e ninguém pode tomar a sua casa, mas naquele tempo não tinha isso. Quer dizer, você podia ter a sua casa, a sua cidade, o seu governo, o seu rei, e no dia seguinte você podia não ter mais nada, porque bastava vir um inimigo externo mais forte, simplesmente acabava com tudo, tomava o seu território, matava todos os homens, as mulheres viravam qualquer coisa, normalmente espalhadas pelo império para se miscigenar e acabar com a etnia. Ou seja, não havia nenhuma segurança jurídica, nem social, nem econômica, coisa alguma. E isso, queridos, foi até recentemente. Se vocês pensarem bem, os europeus que hoje formam a União Europeia, até recentemente estavam se matando. Todos eles. Alemães contra franceses, franceses contra ingleses, ingleses e italianos contra russos, todo mundo se matando, pessoal. E é um território desse tamanho. Quer dizer, ainda o ser humano tem essa cabeça, tá? E o movimento terrorista que nós temos hoje não é nada excepcional, porque isso é da essência do ser humano. Tá? Essa cretinice do ser humano não mudou nunca. Tá? Mas a verdade é que depois da Segunda Guerra Mundial, quando os europeus quase se mataram todos mesmo, finalmente houve um esforço da humanidade realmente vigoroso no sentido de criar uma organização que congregasse todas as nações do planeta. Já tinha havido uma Liga das Nações depois da Primeira Guerra Mundial, mas que não deu certo. Em 1948, sim, com a criação da ONU, nós começamos a ter uma humanidade se preocupando enquanto humanidade como um todo. Isso foi quando a ONU nasceu e uma das grandes coisas que aconteceu logo depois da criação da ONU foi a Constituição do Estado de Israel. Durante toda a primeira metade do século XX, houve bastante migração de judeus para a Palestina e, finalmente, em 1948, foi constituído o Estado de Israel, oficializado o Estado de Israel, e aí se reconstituiu, de fato, um território, um Estado judeu, depois de quase 2000 anos. Ora, isso, obviamente, acelerou o retorno do povo judeu à Palestina. Acontece que a reconstituição do povo do Estado de Israel não foi pacífica e não é pacífica até hoje, porque a Palestina estava habitada por outros povos, afinal das contas passaram 2000 anos. E de repente a ONU diz, agora tem um Estado judeu, sai daí que os judeus vão chegar aí e vão tomar conta de tudo. Obviamente que não foi assim. Então, o Estado de Israel foi criado e no primeiro mês já teve guerra. E tem guerra até hoje, tá certo? Então, já houve várias guerras, em 53 teve uma, em 67 teve outra muito grande, a chamada Guerra dos 6 Dias, que é fantástica. Israel tinha recebido um território da ONU muito menor do que era o território prometido por Deus, muito menor. Em 67, o Estado de Israel amplia o espaço, conquista vários territórios e, sobretudo, conquista Jerusalém. Só em 67, o povo judeu se assenhora novamente de Jerusalém e, finalmente, o general Moshe Dayan se aproxima do Muro das Lamentações. Voltamos para nunca mais sair. Isso foi em 1967. Ora, nesse ínterim, precisamos pensar o seguinte, no século VII tinha nascido o islamismo, sob Maomé,
E o islamismo tomou conta completamente do Oriente Médio, do norte da África, de uma grande parte da Ásia e chegando a entrar até na Europa. E a Palestina foi completamente dominada por povos islâmicos. Quando o povo hebreu começa a retornar à Palestina, isso deflagra conflitos entre muçulmanos e judeus, islâmicos e judeus, e entre árabes e israelenses. Uma coisa não é igual a outra. Judeu é uma coisa, israelense é outra. Israelense é o que vive no território de Israel, ele não é necessariamente judeu. Judeu é o que professa a religião judaica. Assim como nem todo muçulmano é árabe, nem todo árabe é muçulmano. Tá? Eu tinha um grande amigo na igreja de São Paulo, que era um árabe do Líbano e protestante presbiteriano. Então, nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Por exemplo, o Irã não é árabe, o Irã é persa e é muçulmano. A Indonésia, quase toda ela é islâmica e não é árabe. Então, obviamente, esse conflito se reacendeu. O moderno Estado de Israel, pessoal, embora habitado por grande parte de israelenses, hoje ateus, que não creem no Deus do Velho Testamento, vive em prontidão militar permanente, sob ameaça de ataque dos países vizinhos. Nós tivemos lá em Jerusalém, você vê muito rabino, pessoal judeu, trancinha, chapeuzinho preto, mas a maior parte do povo é ateu, não é? Inclusive se comporta como, tá? São muito agressivos, tá? Terrivelmente agressivos. E tem que ser, pessoal. Israel está sempre debaixo da ameaça de extinção. Tá? É uma coisa terrível. Eu já disse isso para vocês, vou dizer de novo. Você não vê soldado na rua, simplesmente porque todos são. Todos estão apaisando, todos são, mulher, homem, jovem, todo mundo é soldado. Se Israel for atacado, o país está permanentemente em prontidão. Ora, a grande promessa de Deus, em Gênesis 12, 1 a 3, é aquela que realmente aponta para o desenrolar dos fatos no futuro. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Agora vejam o que vem agora. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A palavra do Senhor não falha. Quem se levanta contra o povo de Israel sofre punição. Está escrito aí. E diz mais, é através de Israel que eu vou abençoar todo mundo. Portanto, mexer com o povo de Israel é mexer com o próprio Deus. Ele leva Israel debaixo de vara. Pune, mas ele sempre abre uma porta. Ora, Ezequiel se tornou, então, o profeta da esperança na sua segunda parte de ministério profético. 13 anos após a destruição de Jerusalém, Ezequiel assume o ministério de profeta da esperança. O cativeiro da Babilônia definitivamente não era o ponto final da história de Israel. E Ezequiel diz ao povo que no tempo de Deus e à maneira de Deus, Deus vai cumprir essa promessa que ele fez a Abrão e posteriormente a Davi, dizendo que o povo habitará a terra prometida e a partir dali abençoará todos os povos. Isso de fato aconteceu. A profecia de Ezequiel de fato aconteceu logo em seguida, como nós já vimos no breve esboço histórico. O povo de Judá foi restaurado, reconstruiu os muros, renovou o pacto com Deus. Leiam, agora não, mas leiam depois, Neemias 13, 1 a 31, ali está descrito em todos os detalhes a restauração do povo de Jerusalém
e, sobretudo, a restauração do pacto do povo com Deus. Ou seja, o povo voltou e foi restaurado. Ora, nós estamos falando sobre a restauração de Israel. Mas essa restauração não é a restauração definitiva, como nós sabemos. Houve uma restauração, ou seja, Ezequiel profetizou e pouco tempo depois, de fato, aconteceu o retorno do povo e a restauração do povo. Ezequiel lembra sempre ao povo que as antigas promessas da aliança do povo de Deus com Deus são válidas, apesar da reiterada maldade do povo. E ele aponta claramente, ao longo da história, que aqueles que busquem o bem de Jerusalém prosperaram, e aqueles que se levantaram contra o povo judeu decaíram. Palavra do Senhor. Ora, existe uma coisa importante nesse trecho que nós estamos estudando, é como Deus mostra, olha, a profecia se cumpre. Então, aquilo que é profetizado pela boca do profeta, a palavra do Senhor, vai se cumprir. Existe uma profecia de Ezequiel contra a cidade de Tiro. O que era Tiro? Tiro era uma das grandes cidades fenícias. O povo fenício era um povo peculiar, era um povo navegante. A Fenícia era o Líbano de hoje. Tiro ficava no Líbano atual. Biblos, Sidom, Tiro, as 3 maiores cidades da Fenícia. Os fenícios se espalharam por todo o mar Mediterrâneo, criaram várias colônias, entre elas Cartago. Nós temos um pouco a ver com os fenícios. Por quê? Lisboa foi fundada pelos fenícios. Ou seja, era um povo navegante, importante da antiguidade. A cidade de Tiro era uma cidade das mais importantes do povo fenício. E Ezequiel, capítulo 26, versículos 7 a 14, e eu vou ler esse trechinho para vocês diretamente, existe a profecia contra Tiro. Ezequiel 26, 7 a 14. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos, carros, cavaleiros, com a multidão de muitos povos. As tuas filhas que estão no continente, cidades filhas de Tiro, ele as matará à espada, levantará baluarte contra ti levantará terrapleno e um telhado de paveses, disporá os seus arietes contra os teus muros e contra os seus ferros, deitará abaixo as tuas torres, pela multidão dos seus cavalos te cobrirá de pó. Os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros, das carretas e dos carros, quando ele entrar pelas tuas portas, como pelas entradas de uma cidade em que se fez brecha. Com as unhas dos seus cavalos socará as tuas ruas, ao teu povo matará a espada, e as tuas fortes colunas cairão por terra. Roubarão as tuas riquezas, saquearão as tuas mercadorias, derribarão os teus muros e arrasarão as tuas casas preciosas, as tuas pedras, as tuas madeiras e o teu pó lançarão no meio das águas. Farei cessar o arruído das tuas cantigas e já não se ouvirá o som das tuas harpas. Farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro de redes, jamais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Tiro era uma ilha, ela não ficava no continente. Era uma ilha próxima da costa, talvez um pouco mais distante do que a ilha Porchá em relação a São Vicente, mas uma ilha. As filhas a que a Bíblia se refere são povoados satélites de Tiro, mas a cidade em si ficava nessa ilha. E isso era o grande meio de defesa. Esse era o grande meio de defesa de Tiro, ela ficava numa ilha. Ora, logo depois da profecia, em 573, 572, Nabucodonosor ataca Tiro, o povo
se recolhe na ilha, se defende na ilha, ele devasta as cidades satélites, as cidades filhas. Tudo que ele disse em relação às cidades filhas de fato acontece, mas a ilha, Tiro, não é destruída naquele momento. 200 anos depois, em 332 a.C., vem Alexandre da Macedônia, vai atacar Tiro, o pessoal se esconde na ilha, de novo, como fizeram contra Nabucodonosor. O que fez Alexandre? Pegou barco e atacou? Não. Ele pegou areia, pedra, cascalho, tudo que está escrito na Bíblia. E fez uma rampa ligando o continente à ilha e atacou por essa rampa, uma ponte, fez uma ponte, exatamente o que está escrito no Velho Testamento. Fez essa ponte, atacou Tiro e simplesmente destruiu tudo. Essa rampa ainda existe. Quem vai hoje a Tiro encontra uma penha descalvada e pescadores secando as suas redes. Veja que a profecia de Ezequiel cobre pouco tempo, 200 anos, até o dia de hoje. O livro de Ezequiel mostra, olha, acredita no que eu estou falando, porque vai acontecer. Isso é o Senhor dizendo. As profecias de Ezequiel não se limitam definitivamente àquele retorno pós-exílio babilônico. A profecia é assim, pessoal. Subam numa alta montanha, numa serra. E se você olhar à distância, você vai ver uma sucessão de picos. Você não vê os vales. A profecia é exatamente assim. O alcance das visões se estende para além dos nossos dias atuais. É como se nós estivéssemos num vale nesse momento e existe um pico que Ezequiel viu além do nosso tempo. Ele se estende além dos nossos dias, seja na dimensão histórica, seja na dimensão espiritual. Vamos falar um pouquinho dessas duas dimensões juntos. As duas coisas vamos falar juntos. O grande retorno do povo hebreu para a Palestina, de fato, começou 2.500 anos depois da profecia de Ezequiel, ou seja, a partir de 48. Mas a plenitude desse retorno ainda não aconteceu, ainda está por acontecer. Vocês devem ter ouvido falar. Nas últimas 2 semanas, depois do ataque ao Charlie Hebdo, houve uma intensificação de emigração de judeus da França e da Europa para a Palestina. Ou seja, está acelerando o processo. Ou seja, o que ele profetizou ainda está por acontecer. Ainda está por acontecer. Deus fala pela boca de Ezequiel e relata isso com um detalhe minucioso. Vejam lá, Ezequiel 34, 1 a 24. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar, mas eu vou projetar esse trecho. Atenção. Ezequiel 34, 1 a 4. 34, 1 a... Essa tela é 1 a 4. Vamos lá. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem. Quem se fazia chamar de filho do homem? Jesus. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes. A quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. É Deus falando contra os pastores de Israel, provavelmente os líderes do judaísmo. 34, 5 a 8. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes,
E por todo o elevado outeiro as minhas ovelhas andam espalhadas, porque toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. 13-16. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países. Dava a impressão que Deus estava falando da profecia de curto prazo, mas agora está falando de recuperar o povo de diversos países. Então ele está apontando para a diáspora atual. As introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentar-as-ei de bons pastos e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida eu buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. 17-20. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. E terminando o trecho, versículos 21-24. Visto que com o lado e com o ombro dais empurrões e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora, eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Quando Deus diz, acontece. Ora, quem é o bom pastor? E aí Jesus, estribado nessa profecia de Ezequiel, se revela como o bom pastor. O bom pastor é o próprio Senhor. Ele falou pela boca de Ezequiel, mas posteriormente, 500 anos depois, falou pela sua própria boca. Jesus, em João 10, 7 e 14, fala exatamente isso. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem.
O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo. Abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Nós cantamos isso hoje. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, ninguém tira a vida de Cristo dele. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ora, o Senhor falou pela boca de Ezequiel e depois falou ele mesmo, pessoalmente, o Deus encarnado. Mas vamos chegar agora realmente ao nosso tempo, que não é o nosso tempo, é um pouco além. A visão de Ezequiel sobre a restauração de Israel vem no capítulo 37, nos versículos de 1 a 24. Leiam comigo, Ezequiel 37, 1, 24. Eu diria que esse texto sempre me tocou profundamente, por ser profundamente impressionante. Ezequiel 37, 1, 24. Fala da visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Deus levou Ezequiel para um vale cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra.
Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Veja, ele está falando para a tribo de Judá, para o reino de Judá e para o reino de Israel. Então são as 12 tribos. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos revelarás os que significam estas coisas, tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus: eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Dize-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e eu os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E o versículo 24. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Ora, 2.500 anos atrás, o profeta Ezequiel apontou para esse momento da restauração em que os judeus de todo o planeta, seja das tribos de Judá, seja das tribos de Israel, começam a se reunir no novo Estado de Israel. Isso está acontecendo debaixo dos nossos olhos. O versículo 24, meu servo Davi reinará sobre eles, e aí andarão nos meus juízos, observarão os meus estatutos e terão um só pastor. Esse pastor, nós sabemos, o governante da linhagem de Davi, vai assumir o trono de Israel, e nós sabemos que esse governante é Jesus, o Messias prometido, o bom pastor. E isso está por acontecer. Os fatos atuais apontam a aproximação desse tempo. Ora, nós sabemos também que Deus ainda não restabeleceu de maneira literal a autoridade real em Israel. Isso só vai acontecer de fato quando nós tivermos a segunda vinda de Cristo. Então, queridos, nós nos aproximamos do momento da restauração plena, final e completa do povo de Israel. Há um trechinho do livro de Ezequiel em que ele menciona a sentinela. Ezequiel 33, 6, 7. Mas se o atalaia, ou seja, a sentinela, vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, ele está falando, Deus falando com Ezequiel, a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel.
Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Veja, Deus constituiu Ezequiel como atalaia, como sentinela, e através das profecias ele mandou Ezequiel avisar: olha, essas coisas vão acontecer. Jerusalém vai cair sobre os babilônios, todos vocês serão escravizados. O povo vai voltar, mas vai pecar de novo, vai rejeitar o Messias, vai ser espalhado por 2000 anos, mas vai voltar de novo. E essas coisas vão acontecer. O atalaia foi instituído, foi empoderado por Deus para avisar o povo de Israel o que iria acontecer. Então, quando o atalaia vê o exército inimigo se aproximando, o papel dele é avisar. Se não levar em consideração o aviso dele, serão atacados, vão morrer. O atalaia está livre da responsabilidade. Mas se o atalaia, sabendo que o exército inimigo está se aproximando e vai atacar, e ele ficar quieto e não exercer o papel de atalaia, Deus está dizendo: olha, o povo vai morrer, vai ser atacado e você não avisou, portanto eu vou demandar de você o sangue dos que morrerem. O papel do sentinela é dar o aviso. O sentinela dá o aviso da iminente chegada do inimigo. O povo se prepara para a defesa contra o inimigo, mas se o sentinela não der aviso, a responsabilidade pela derrota será exclusivamente do sentinela. Deus cobrará do sentinela o sangue dos que perecerem por não terem sido avisados. Ora, queridos, nós somos essa sentinela. Nós somos a sentinela, porque nós sabemos o que vai acontecer. Nós somos a sentinela de Cristo, a sentinela do Evangelho. E a nós compete avisar, a tantos quanto possamos avisar, que essas coisas vão acontecer. Nós somos a sentinela de Cristo. Portanto, compete a nós a pregação intensa e incessante do Evangelho. Poderão receber ou não, isso é da vontade de Deus. Mas Deus vai demandar de nós o sangue daqueles que se perderem por não terem sido avisados. O livro de Ezequiel termina com duas importantes profecias que eu convido que vocês leiam. A profecia contra Gog. Deus aponta Gog, hoje a gente sabe basicamente que Gog é a Rússia. Gog e muitos países juntos com a Rússia descerão contra Israel, depois que Israel tiver totalmente restaurado, não espiritualmente, mas o povo tiver voltado a Israel, sofrerão um tremendo ataque, e esse ataque será derrotado por intervenção divina. A profecia fala que o povo de Israel vai ficar 7 meses enterrando os cadáveres de Gog. 7 meses. Depois vem o Armagedon. Mas isso é um passo anterior. E a profecia de Ezequiel aponta também para a edificação de um terceiro templo. Isso ainda está por acontecer. Portanto, queridos, quando vocês ouvem a questão do domo da rocha que vai ser derrubado para construir um terceiro templo, isso tudo está profetizado. Portanto, as tensões Islã, cristianismo, judaísmo estão crescentes, apontando para a aproximação desse tempo. Não será na nossa vez de viver, provavelmente, mas do ponto de vista de Deus, isso está se aproximando e estejamos alertas e hajamos como atalaias. Isso é o que nos cabe fazer. Bom? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Que Deus abençoe o seu entendimento. Quem? Não, ele morreu no meio do caminho. Morreu no meio do caminho.
Não chegou a voltar para Jerusalém, não. Queridos, vamos terminar com uma oração? Pois não. Parabenizá-lo pela sua brilhante apresentação. Obrigado. Na verdade, eu, na minha infância, morando no Rio de Janeiro, acompanhei a evolução da Segunda Grande Guerra. Inclusive, um parente meu foi ganhar pelo Brasil na Itália, né? Agora, o que veio trazer um pouco de paz ao mundo, esses 50 anos, me parece, historicamente, que foi a criação do Plano Marshall, né? Que fazia a união dos países conturbados. Mas, ainda assim, como o senhor acabou de dizer, nós vivemos a crise de guerra, né, de conflitos. Agora, quem está nos perturbando agora são os islâmicos. Essa é a grande verdade, me parece isso. Mas eu acredito que nós vamos ter um período de paz, né? Eu só acredito em período de paz sob o reinado de Cristo. Antes disso, não. Eu, pessoalmente, só acredito em reino de paz com Jesus Cristo no comando. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome. Te agradecemos por termos podido nos debruçar sobre a tua santa palavra. Obrigado, ó Pai, porque tu nos abres o entendimento, mas, sobretudo, Pai, fortalece-nos para a nossa missão como atalaias e sentinelas, Pai querido. Nós te agradecemos por todas as bênçãos recebidas e, acima de tudo, pela salvação que tu nos deste em Jesus Cristo. Assim te pedimos e te agradecemos, em nome dele. Amém, Senhor. Vão em paz e até de noite.